Bem-vindos a mais um episódio do DAO Playcast, diretamente da sede da Dalmobile Campinas. Hoje estamos recebendo duas grandes convidadas para falar um pouco sobre empreendedorismo. E aqui nós temos uma referência em designer de interiores, Grace Souza. Obrigada. E também Karen Vier, especialista em comunicação. Meninas, se apresentem para quem está nos assistindo. Vamos lá, eu sou a Grace Souza, eu sou designer de interiores, à frente do escritório Grace Souza Interiores. Minha primeira formação é em administração de empresas, eu fiz pós em empreendedorismo e gestão de pessoas e hoje eu atuo como designer do meu escritório. Muito obrigada pelo convite. Através da Grace, conheci o Thiago. É uma honra estar aqui falando um pouquinho de comunicação. E eu trabalho com comunicação consciente. E o que requer isso? É uma mistura maravilhosa de comunicação não violenta, programação neurolinguística e muitas tarefas que a gente fala do comunicação não verbal, que é o nosso corpo, voltado para a comunicação. Então a gente fala muito sobre isso. Eu tenho grandes treinamentos e também aí aberto muitas possibilidades. Que legal, e meninas, obrigado pela participação aqui conosco, por aceitar o nosso convite. E Grace, você falou, você não é só designer de interiores, não. Você é formada em administração com pós em empreendedorismo. Então não tem pessoa melhor para falar sobre empreendedorismo em arquitetura, em design, né? Para esse público. Vou aprender muito hoje, hein? Todos nós vamos. Não, com certeza. Duas coisas importantes aqui, né? A administração que a gente precisa, né? E também a comunicação, que é muito importante e fundamental. Tudo se conecta, né? Sim. Eu acho que o empreendedorismo não basta você simplesmente ter um negócio. Tem que ter toda essa estratégia, você conhecer. É uma coisa muito mais profunda do que simplesmente ter algo, não é? E é o sonho de muitos. Porque eu também tenho a primeira formação em administradora, depois eu sou atriz e me voltei, né, a estudar novamente para neurociência e comportamento humano. Então as pessoas precisam entender assim, o que é empreender. Eu quero muito. Acho que é o sonho de todo mundo. Então vamos falar um pouco sobre isso. Não, com certeza, muito importante, né? Para qualquer área, né, da nossa vida, a arquitetura também principalmente, né? Exato. Porque, na verdade, realmente nós somos empreendedores, né? A gente tem equipe, a gente está na liderança, então faz toda a diferença. Que legal. E, Grace, como que foi essa sua migração de formação em administração, vim para designer de interiores, e como que tem todo esse empreendedorismo se liga a essa área? Vamos lá, eu vim de uma família de empreendedores, eu sempre quis fazer administração de empresas, né? Eu sou muito ligada a essa área. E aí, naturalmente, eu migrei para a área do design. Primeiro que o meu primeiro emprego foi numa empresa que era aquela rotina, sabe? Gosto muito da administração, me ajuda bastante. Eu acho que são duas coisas que se ligaram completamente, uma levou a outra, né, naturalmente. Mas eu gosto muito de desafios, eu gosto do ser humano, de pessoas, lidar com problemas, sabe, com dificuldades, aquela coisa que um dia a gente atende uma pessoa de um jeito, outro cliente é de outro, então eu gosto disso, né, desse movimento. Então, eu não sou daqui, né, sou de Salvador. E aí eu tive que me mudar para Campinas, e daí eu comecei a pensar, né, preciso mudar de carreira. Eu estava naquela fase que eu não estava muito satisfeita, né, com essa coisa do engessado, horário e tal. E naturalmente eu quis fazer design de interiores, né, porque eu sempre tive uma veia artística, né. Minha família, uma parte da minha família é de pessoas ligadas à música, à arte. Eu vim de Salvador, né, uma cidade muito rica em cultura. Então, naturalmente, eu migrei, me realizei. Hoje eu falo que minha vida pessoal, ela está super ligada com a profissional, né? Para mim é uma coisa única, porque eu vivo isso. E é isso, para mim fez toda a diferença, tá? Então, ligar as duas coisas foi fundamental. E a administração, eu falo que é um dos meus diferenciais, né? Porque muita gente fala, a gente tem que ser um bom profissional, né? Fazer um bom projeto. Não é só isso, é muito mais além disso, não fica só
Né? Isso aí é o final. O final é você entregar o seu trabalho perfeito, né? Mas como que você administra isso, né? As pessoas que trabalham com você, né? Tem toda uma responsabilidade. As pessoas que você lidar no dia a dia, né? Os parceiros, empresa, clientes. Você precisa também administrar isso, né? Exato. E é isso. A gente vê muito para profissionais. Você vê profissionais, por exemplo, médicos, arquitetos. As pessoas não aprendem muito a administração. E é puro empreendedorismo Exatamente. Da própria carreira, tudo isso. Sim. Deveria ter muito mais, não é? Sim. Não é verdade? Exatamente. Com certeza, até porque a Grace falou uma coisa bem interessante. Quando você administra toda a sua equipe, seus negócios, a sua vida, isso é muito importante. Eu falo muito que está ligado com comunicação, por quê? Porque quando você lida com o que é do outro, vai muito da premissa do que a gente fala da CNV, que é a comunicação não violenta. Então, quando você olha para o outro, é empatia. Dentro, obviamente, de um contexto muito mais a fundo, mas você cuida do dinheiro do outro. Então, essa administração também para o seu cliente é muito importante. Então, quando você traz essa comunicação muito assertiva em relação ao que você está trabalhando, seja um projeto, seja uma decoração, o cliente vai se sentir acolhido. Ele fala, puxa, essa pessoa olha para mim. Então você tem essa comunicação gostosa, é transparente e aí toda a credibilidade, né, Grace, vem à tona. Aí não tem como não fechar negócio. Então é uma boa comunicação, adorei. Exatamente. Excelente. Comunicação, principalmente nos dias atuais, que hoje engloba muito redes sociais e muita exposição, você tem que saber muito se comunicar, né? Sim. Não só para aquele cliente individual, mas comunicar com o seu público como um todo, né? Exatamente, tem um foco. A comunicação te traz muitas possibilidades. Então, qual é o foco que você quer? É projeto? Você quer aderir, de repente, contatos, parcerias? Isso faz toda a diferença. Então, quando você administra tudo isso, você traz a sua comunicação assertiva e você abre essas possibilidades. Na verdade, eu acho assim, a comunicação é o início de tudo, né? Por exemplo, para você, eu tenho um estilo próprio, né, de projeto, então como que eu faço para nichar, né, o meu público-alvo? Começa a partir até do modo como a gente se veste, a nossa postura, o entonamento de voz, né? Isso faz parte, né? Sim. Super. Isso, você tem que saber administrar isso, né? Então, não é só um bom projeto, né? Logicamente. E outra, por exemplo, eu tenho uma equipe, eu sou referência para ela, né? Então, eu sempre falo, desde quando eu comecei, né, a empreender, as pessoas que... Eu tenho o quê? Vou fazer 9 anos de profissão. As pessoas que entraram na minha empresa, eu gosto do compartilhar, né? E eu acredito muito nisso que, tipo assim, todo mundo que saiu da minha empresa foram empreender. Então, aprenderam de alguma forma comigo. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande perante eles e meu cliente também. Porque, por exemplo, eu sou designer de interiores. Eu sou a última pessoa, né? Eu tenho uma convivência maior. Começa da arquitetura, aí vai para a parte de obra. Então, eu faço todo esse acompanhamento. Eu tenho que saber administrar. Eu tenho que saber ganhar a confiança do cliente. Isso faz parte, né, também da comunicação. Então, todo esse processo, né, de saber se posicionar, de ser assertiva, ganhar a credibilidade do cliente, porque a gente está mexendo com o sonho dele, é uma coisa muito séria. Exato. Eu sempre falo que nós não temos a função só de colocar o bonito, o belo, não é só estética, é muito mais do que isso, envolve a parte emocional dos clientes também, porque eu sempre falo, ou você une uma família, você tem esse poder como profissional, ou você destrói pelo simples fato de um layout errado, de uma cor errada. Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ouvir nosso cliente, entra de novo a parte da comunicação, ouvir, saber as necessidades dele, se colocar no lugar dele, né, para poder você criar. Eu sempre falo assim, toda vez que chega um casal novo, né, que não é meu cliente, é um novo cliente, eu falo aqui, eu sou a mente criativa, só que quem faz o projeto não é só eu sozinha, somos nós. Então vai ser eu convido essa família a participar do projeto. Ai, Grace, como? Eu vou fazer 3D? Não, você vai ter que participar. E é engraçado que as pessoas, eu recebo muito casal, né? E no meio do brief, né, que é o primeiro bate-papo para criar o projeto, às vezes a pessoa se depara e vê que realmente ela não sabe nem quem é ela.
para e pensa, Grace, o que você acha? Tem que ser assim na minha casa, tem que ter isso? Eu não sei, porque na minha casa é de um jeito, minha vida é de um jeito, na sua é outro, a gente tem que descobrir, então essa também é minha função, não só como designer, né? Eu acredito nisso. Então eu convido essa família, né, para participar do projeto, porque na verdade, como tem a parte de obra, normalmente o cliente me contrata para fazer esse acompanhamento. Eu falo, obra não é fácil, é desgastante, mas a gente pode fazer com que ela seja mais leve. Sim. E aí a gente tem um costume, né? A gente tem que aprender o seguinte, vamos colocar isso, porque como a gente vê só o belo, né? Tudo bonito, a gente quer coisa legal na casa do cliente, mas a gente tem que ver que às vezes o legal que é pra gente não é pro outro. Exatamente. Então, vou dar um exemplo aqui. Depois que eu faço o projeto, a gente está na fase da escolha das coisas, vamos escolher mobiliário. Eu faço o cliente sentar na poltrona, eu faço ele experimentar, me dizer qual a sensação que ele teve, porque eu trabalho muito com essa parte do sensorial. Eu acredito muito nisso, né? Então, o meu início com o cliente e o final é sempre os três, né? A criação é a 6 mãos, tá? E aí é saber se comunicar tudo isso, Sim. Não é? Olha, ela falou uma coisa muito importante, até porque, aliás, 2 coisas sim, muito importantes. Uma, que ela trabalha a comunicação não verbal, então ela vai sentir o cliente, ela vai observar esse cliente. Isso é um dos pilares super importantes que a gente fala do CNV. E olhando também para esse acolhimento e a escuta ativa. Então, qualquer negócio que você faça hoje, precisa escutar o seu cliente. E ele vai te entregar tudo o que ele precisa com grandes perguntas muito específicas. Então, aquela pergunta te realmente dá o gancho do seu cliente, ter em você a credibilidade, entregar a sua vida nas mãos, porque você falou uma coisa importante, o sonho. E o sonho está atrás do quê? Do dinheiro. A gente não podemos negar que o dinheiro é o que vai realizar tudo isso. E o quanto você e o como você lida com esse dinheiro. Então, quando você tem essa empatia com o seu cliente e mostrando que você também faz parte de tudo isso, você acolhe. Ele pertence a esse movimento. Não tem como não ser diferente. Então, realmente vem o sucesso, vem o projeto e vem a entrega. E você faz, né, muito bem quando você fala, não, como que aquele cliente gosta? Ele não sabe quem ele é. Então, cabe você também ter essa parte psicológica, né? A parte que é muito importante nessa falta, né? Quando a gente está na vida acadêmica, a gente não vê psicologia, não vê empreendedorismo. Eu vi porque eu fiz administração, né? Agora, quem faz arquitetura, o curso de design, não vê nada disso, né? Então, por isso que eu falo que isso é um dos meus diferenciais, né? E realmente, a parte da administração, ela entra por trás. Eu administrar, porque meus clientes falam assim, Grace, eu tenho um X para gastar. Lógico que eu tenho que fazer um projeto, não pode ser frustrante, inventar da minha cabeça coisas que ele não vai conseguir executar. Sim. Né? Isso é muito frustrante, é muito sério. Então, a partir do momento que eu norteio o cliente, né, a parte de gastos, isso é empreender, né? Exatamente. Quem está começando hoje, tem muita gente começando a carreira, ou tem gente que já está há um tempo ainda não conseguiu empreender de verdade na arquitetura, no design e até em outras áreas. Quais seriam as dicas para quem está entrando nesse mundo aí do empreendedorismo, da própria carreira, diria? Sim. Não é? Sim. Primeiro começa assim, é uma dúvida de todo estudante, né? Recentemente eu fiz um talk, né, para um grupo de alunos de design e a pergunta era sempre constante. A gente está estudando como que a gente faz para dar o primeiro pontapé. Até contei meu caso, né? Eu com 1 ano de escola, de estudo de design de interiores, eu já comecei a atender cliente, né? E como que eu comecei? Eu não tinha projeto. Como que a pessoa me encontrou? Eu criei um Instagram e comecei a colocar referências. Aquelas referências falam muito do que eu penso, né? Do meu estilo, de tudo. E foi muito engraçado que a primeira pessoa que me procurou, eu estava inclusive na aula. Estava na aula de computação, e aí eu fui abrir meu e-mail, era uma jornalista, e aí ela, eu estou me mudando de cidade, saindo de Campinas, eu olhei seu Instagram,
e eu achei seu estilo parecido com o meu, e eu queria fazer eu queria que você fizesse uma proposta, né, de projeto. Aí eu expliquei para ela que eu estava estudando, mas que ela me desse a oportunidade, contei a verdade. Então surgiu a partir daí. Você tem que fazer um movimento, né? Não pode ficar parado, estagnado. Então como você começa? Eu comecei assim e deu certo. É tanto que quando o curso de design são 2 anos, esse foi o primeiro projeto. Muita coisa eu não sabia ainda, principalmente a parte técnica, que são executivos. Eu fui atrás, busquei uma pessoa, uma arquiteta já formada, professora, para me dar aula de executivos. Quer dizer, eu corri atrás, é o que eu falo. Quando o cliente pergunta assim, isso aqui eu não sei, eu vou dizer, olha, eu não sei, eu ganho a confiança assim, eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou te trazer a solução ou a resposta. Então, a gente começa assim, né, a ganhar confiança. Então eu lembro que eu fiz esse, depois surgiu um comercial, que foi um consultório de um médico, até bem conhecido aqui, foi o primeiro consultório dele, que também é outra coisa completamente diferente, né? E aí aí começou a surgir, né, naturalmente a vontade, né, a necessidade de ter pessoas para trabalhar comigo na minha equipe. Aí que eu comecei a empreender, né? Como que eu começo, né? Então, foi toda aquela gestão, né, de custos, um lugar, sabe, fazer um planejamento, né, um planejamento financeiro. Eu comecei assim, do início, com um projeto, depois fui pulando para o outro e aí foi, naturalmente. Fantástico. Eu comecei, na verdade, sempre em alguns caos. Eu falo que o sucesso vem do caos, isso faz parte da vida de todo mundo. Mas é interessante que eu tenho uma característica muito específica. Eu não tenho medo de correr riscos. Claro que hoje, depois de pelo menos aí 17 anos, a conversa é um pouquinho diferente, mas eu não tenho medo de errar. E empreendedorismo e correr risco estão completamente ligados. É um caminho paralelo. E precisa, claro, dentro de um conhecimento, quando você não tem, buscar. Isso eu faço até hoje, eu não paro de estudar constantemente em aperfeiçoamento, em treinamento, em imersões, que para mim traz um complemento dessa vivência. Para mim é viver aquilo. Então quando eu comecei a empreender foi justamente isso. Olha, eu vou fazer, aí eu faço. Aí não dá certo, me fala, mas você tem certeza que você vai fazer? Eu falo, vou fazer e eu tenho certeza que se eu errar, eu volto, corrijo e faço de novo. Então eu não tenho medo. Para mim é muito tranquilo fazer isso. E as pessoas falam assim, gente, você é muito corajosa. Eu falo, não, é porque eu não tenho medo do erro. E quando você se propõe a fazer algo, você tem que jogar o seu 100%. Não dá para fazer, você consegue fazer um projeto 50%? Não tem como, eu acho que eu vou até aqui, depois eu não faço aqui. Não consigo. Então, quando eu faço as minhas coisas, eu me jogo 100%. Não deu certo, hoje eu paro e falo, o que deu errado? Ou que, na verdade, para mim não tem certo e errado. O que não deu, não coube naquele momento daquela forma. Então, eu vou lá e mudo, eu altero. Consegui fazer isso. O que eu tiro de melhor disso? O melhor foi essas etapas. Então, essa eu mudo, ou essa eu transformo. A gente não fala, eu não falo muito em mudança, eu falo em transformação. Então eu pego aquilo, utilizo. Eu fiz isso durante a minha vida, 17 anos empreendendo e fazendo isso diferente. Então, eu vou correr um risco, aquilo vai, sei lá, não vai dar certo. Não tem problema, mas aquilo eu tenho uma experiência que eu tiro e aí eu faço diferente. Sim. Então eu fazer diferente o tempo todo. Não podemos parar. Você vai parar, você não vai continuar, não vai dar certo, você é empreendedor. Mas tem algo que é muito importante, Grace e Thiago, que eu gosto muito de falar. Você quer empreender? Ótimo. Você tem perfil para isso? Porque as pessoas falam, não, é fácil empreender. Não, eu vou lá, eu pego um dinheiro, eu vou no banco, faço um empréstimo. Extremamente desafiador. Muito. Primeiro você tem que ter coragem. Precisa ter uma boa comunicação, precisa ter um conhecimento técnico daquilo que você quer. Se não tem, você pode buscar. A gente fala que conhecimento é apenas 15% de tudo que eu preciso. Porque eu tenho que ter habilidade. Habilidade é 25%. Coisas, né? E depois é o quê? É a ação, 60%. Então eu preciso executar e eu preciso correr risco. Então, para empreender, você tem que correr risco. Tem que ser desafiador para você e para todo mundo. Agora, sempre na melhoria. Não pode parar. Eu sei, faz 20 anos que eu trabalho com isso. Eu prefiro naquele de 5 que está se aperfeiçoando constantemente do que só 20 anos. Mas 20 anos estagnado ou 20 anos em movimento? É verdade. Isso é muito diferente. Faz uma diferença muito grande. Totalmente. Você às vezes vê pessoas que acabaram de começar
uma carreira que seja de arquiteto, design, qualquer outra carreira, ou abrindo o próprio negócio. Sim. E desenvolvem super bem. Em pouco tempo, como crescem. E às vezes pessoas ou empresas que estão ali há muito tempo e não saem do lugar. Sai desse lugar. E é justamente, eu acho que é ação. Sim, e aconteceu isso na pandemia. Riscos. Sebrae, né, soltou vários informativos dizendo que muitas empresas fecharam. Aqui tinha até 2 anos, fecharam. Aquelas que não inovaram para a rede social, porque precisou inovar. Então, o que eu posso fazer com isso? Isso é empreender de uma outra forma. Para quem não tinha rede social, precisou criar um Instagram. Como que eu faço para isso ser movimentado? Como que eu trabalho essa comunicação para a rede social? Ela é diferente, cara? As pessoas me procuram. É muito diferente? Eu vou dizer que tem os detalhes, mas você precisa trazer essa comunicação. E por isso que eu falo muito, você vale o que você vende? Você vale o que você fala? Que valor é esse que você precisa agregar em tudo isso? Isso é muito importante. E a Grace trouxe, durante a conversa ali, falando sobre a marca, o posicionamento. Eu vejo bem claro, acompanhando seu trabalho, né, Grace, que o seu posicionamento é um posicionamento que você abre ali o Instagram, você já percebe. Sim. Então, hoje, como que as pessoas, a importância do empreendedor pensar na própria marca, no posicionamento, desde o início, é importante, faz diferença, porque às vezes você vê pessoas perdidas. Você olha para um profissional e você não consegue identificar qual que é o estilo, e aí fica um pouco no limbo, eu diria. Fora que às vezes a pessoa é um estilo, um profissional, e vem gente que é de outro estilo, completamente diferente, e quer contratar, né? Isso é muito... Bom, eu vou dar alguns exemplos, né? Como começou comigo. Na verdade, a gente vem do início, né? Com o passar do tempo, a gente desenvolve, a gente muda, acrescenta, na verdade. A gente já vem de um estilo. A gente só faz acrescentar, né? Amadurecer esse estilo e procurar o posicionamento. Hoje em dia, depois de quase 9 anos de profissão, as pessoas, por exemplo, aconteceu muito no Campinas Décor, é um exemplo bem assim, recente. A pessoa olhar, esse ambiente é da Grace. Com certeza, pelos detalhes e tudo meu, tudo que eu faço tem uma comunicação, tem o porquê. Não tem um quadro que eu coloque na parede, de um jeito, de um formato, que ela não passe alguma informação. Já começou aí, né, a minha história. E tudo que eu falo, como eu sou, que eu prego para o meu cliente que senta na mesa do meu escritório, eu vivo aquilo. Por exemplo, eu peguei esse ambiente do Campinas Décor, da década de 40, né, tinha um piso lá, eu falei, eu vou restaurar, porque é isso que eu prego, né, essa coisa da história, né. Aí tinha gente que falava assim, profissionais, eu vou colocar piso vinílico e tal, porque a loja vai me dar, ela quer entrar, né, como parceiro. Eu disse, não, para mim isso para mim não é uma verdade, né? Porque se eu prego uma coisa e faço outra, Sim. já começa aí. Então, meu posicionamento foi bem naturalmente, né? Pela forma como eu me visto, os lugares que eu frequento. É como eu falei para vocês, minha vida profissional, ela tá muito ligada na pessoal, muito. Eu vivo assim 100%, né? É uma coisa única. Então, naturalmente, né, eu fui criando, né, esse meu posicionamento no mercado. Então, até a música que eu coloco, obra de arte que eu coloco, o estilo, o jeito de colocar um vaso, a minha construção das coisas, a pessoa fala, não, é Grace. E tem a questão de algumas cores, até que eu sou muito sensorial, até um cheiro, né, de ambiente, é muito diferente, né? Mas assim, começou do início, logicamente que no início eu sou bem contemporânea, eu já atendi cliente que tem um estilo clássico, por exemplo, e eu mesmo falava, tem alguma coisa errada em mim, porque eu estou começando minha carreira, nos meus primeiros projetos é contemporâneo e tem uma pessoa do clássico, isso me incomodou bastante. E aí eu comecei a ver, a perceber o que estava em mim
que estava dando essa poluição, né, de comunicação. Então, o que eu falo? A pessoa tem que se posicionar, né, ela tem que se atentar. Eu até me lembro, né, que no início não era eu que mexia no Instagram, eu inventei de colocar uma empresa, e isso para mim foi péssimo, porque quando eu percebo que as pessoas querem se comunicar comigo, né, com um profissional, quem é o profissional? E hoje em dia está muito forte isso, né, essa coisa de você se comunicar, sim, né? E aí não deu muito certo, porque até o texto que a pessoa fazia não tinha nada a ver comigo. As pessoas falavam, Grace, não é você que está escrevendo isso. Hoje é 100% eu que escrevo, né? Então a pessoa fala, nossa, é Grace, vê uma frase, uma coisa, é Grace. E não tem como mudar isso. E como se posicionar em cima dessa marca, desse branding, através da comunicação? Olha, eu tenho uma coisa que eu gosto muito e eu inicio qualquer treinamento e até mesmo as palestras. A autenticidade. Então, quando ela fala que eu escrevo no Instagram, que eu estou à frente dos meus negócios, porque a gente entende que a área da publicidade, do marketing, ela é muito importante, mas ela tem um foco. Você quer um posicionamento, um engajamento, você quer cliente, o que você quer? E eles têm um direcionamento, um ensinamento para isso. Eu até entendo. Mas se o meu Instagram, as minhas redes sociais não tiver a minha cara, eu não vou conseguir vender, o meu cliente não vai conseguir se conectar. Eu tenho vários parceiros que trabalham com isso, com comunicação, e são muito diferentes em alguns detalhes quando você desenvolve um treinamento. As pessoas gostam do quê? Eu quero a Karen por conta, sei lá, do movimento que acontece. Então tem essa conexão. E a nossa maior marca é o nosso nome. A primeira marca, é o nosso nome. Então eu preciso desenvolver essa conexão, e é tudo muito não verbal. A cor do meu Instagram é não verbal. Então não é só o meu corpo que vai falar porque a minha comunicação está em mim. Não, naquilo que eu faço, como você falou, onde eu viajo, a minha vida paralela. O que você está fazendo, as pessoas estão de olho nisso tudo. E vai se conectar com você quem tem exatamente esse perfil, ou porque gosta, ou porque é igual, ou porque está se descobrindo. Nós somos referência para as pessoas, então a nossa marca é nosso posicionamento para referência. Então faz parte, então a autenticidade é a primeira coisa. Se você não for autêntico, a sua comunicação vai ser diferente daquilo que você é, e você não vai ter sucesso, impossível. O engraçado é que a gente, como profissional arquiteto e design, como a gente está muito próximo do cliente, a gente convive, a gente sabe de partes íntimas, né? Sim. Então, nada mais que ele veio escrevendo, né, me posicionando. Então, é engraçado que meu Instagram é pessoal e as duas coisas. Então eu vou num restaurante, os clientes, aliás, às vezes eles até vão e falam, olha, esse restaurante é sua cara. Aí manda foto. Eu estou na loja tal, é o estilo de roupa que você veste. Olha isso. É muito... A sua marca ficou bem clara. Exatamente, exatamente. E, Karen, como que um profissional pode encontrar sua identidade ali profissional e como comunicar de forma clara para os clientes? Que, como a Grace falou, as pessoas percebem isso. E como que pode, através da comunicação, como que eles podem fazer? Bom, você precisa se conhecer. Primeira coisa é entender aquilo que você gosta. A gente vem no mundo competitivo demais e as pessoas precisam entender que ganhar esse espaço no mercado não é fazer o que a tendência está acontecendo e eu vou seguir a moda. Não, você tem que ser você. Então, para que você seja você, é a primeira coisa se identificar. A gente trabalha muito com esse diagnóstico antes de qualquer tipo de treinamento ou desenvolvimento humano. Então, quando você tem essa autoconfiança, você sabe quem você é, o que você não gosta, o que você gosta, então você dá o segundo passo, sendo trabalhado uma comunicação muito assertiva, porém autêntica. Então as pessoas precisam entender isso. Então quando você tem realmente essa definição para você muito bem colocada, não tem dúvidas. E aí você sabe como você vai escrever, você sabe algo que você vai postar, um lugar que você vai... As minhas redes sociais não tem nada pessoal. E nem por isso as pessoas não se conectam. Por quê? Porque aquilo que você vê na rede social, por exemplo, do meu trabalho, se você me encontrar dentro de qualquer local, você fala assim, é a Karen ali, porque a autenticidade está aqui. Então não tem essa diferença. Então a exposição também daquilo que você quer tem um objetivo. Então como que você quer direcionar isso? Sabendo quem você é. É a primeira coisa.
E aí você consegue realmente galgar tudo isso. Me dá uma impressão, Karen, me corrija se eu estiver errada, que quando o profissional tá assim, eu não consigo me posicionar, vem cliente de vários estilos, eu acho que primeiro ele precisa se enxergar quem é ele, né, os valores dele, não é? Exato. Exatamente. Por exemplo, quando eu faço atendimento para o meu cliente durante o briefing, o que eu mais pergunto no início é tipo assim, você hoje na sua casa, o que está de errado, o que te incomoda? Ótimo. Aí as pessoas olham assim, Grace, vamos falar dessa... Não, primeiro eu quero saber aquilo que te incomoda, porque eu sei que tem várias coisas, né? Circulação, mobiliário, é uma bancada que está numa altura diferente. Eu quero saber para a gente não errar para essa próxima casa, né? E eu sempre falo para o cliente, vou terminar minha casa em 1 ano e meio. Não, você não vai terminar nunca a sua casa, porque a gente acompanha, né, o nosso crescimento pessoal, a gente acompanha com a casa. Então você sempre vai estar mudança, a gente vive em mudanças, né? A sua casa também. Não, faz muito sentido, até porque a gente fala, né, eu não imagino o andar de tudo isso porque eu não vivencio, mas eu fico imaginando, quando você muda, por exemplo, eu já mudei várias vezes de cidade, então quando a gente muda, a gente fala assim que a casa precisa criar vida. E a casa que tem vida não é aquela casa super organizada, não é aquela casa que tem pelo menos um pano jogado em algum lugar, um sapato no canto. Mas para que isso aconteça, eu preciso sentir confortante. Tem pessoas que não conseguem voltar para casa, ficam na rua. É interessante isso. Então quando você fala assim, o que você não gosta, pronto, ali ela vai te entregar o que ela realmente quer para ela. É fantástico esse olhar. Por quê? Porque é uma comunicação muito acolhedora. Porque você não vem na competição, você vem para agregar. Exatamente. Então as pessoas vão olhar para isso e falar assim, puxa vida, eu nem imaginava que eu era assim. Nossa, olha, a Grace fez isso comigo. Puxa, mudou tudo. E aí ela se sente o quê? Feliz. Porque a felicidade não é o que você busca fora, é você com você. Primeira coisa. Então você vai trabalhando o quê? Aquilo que te faz bem. E vamos falar a verdade, chegar em casa não é gostoso? E você está na sua casa, que então tem a sua cara, que tem a sua cara, e se é uma família, precisa ter aquele canto de cada um, então, pelo menos, porque não é todo mundo que tem o mesmo gosto, mas aquele canto acolhedor que você olha e fala, puxa, aqui faz parte de mim. Você faz parte disso tudo, esse pertencimento é importante. Então, para você se comunicar, você precisa falar. Eu falo para as pessoas, né, para desbravar, precisa comunicar, mas as pessoas não entendem. Por onde eu vou começar? Por você. Isso é mais importante. E você tem uma marca, vocês têm marcas fortes, nem sempre vai agradar todo mundo. Sim. E um grande erro de muitos que não tem uma marca com clareza é justamente querer agradar a todos. Querer agradar a todos é perigoso. É um erro muito grande. Sim. Como que as pessoas podem fazer na comunicação, no posicionamento, para ter isso, mais claro essa comunicação, sem correr esse risco de querer agradar todo mundo? E quais os riscos que são de querer agradar todo mundo? Por favor. Realmente, né? Eu acho assim que se a gente tem um posicionamento, a gente tem um pensamento, a gente tem que sustentar aquilo, né? Não tem como eu falar, inventar para poder agradar o outro, porque uma hora é aquilo que eu falo, a máscara cai, né? E como eu falo, como que o meu cliente, eu consigo conquistar meu cliente? É dessa forma, né? Eu falando a verdade, ser transparente e mostrar quem eu sou, né? Então, por exemplo, logicamente, né? Aquele que me agrada não vai agradar a Karen e tá tudo certo. Mas eu deixo bem claro, né, quem eu sou, deixo claro que eu estou à disposição, que tudo bem, tá tudo bem não ter o mesmo pensamento, né, mas eu acho assim, a clareza, a comunicação tem que estar muito bem, como que eu posso falar, afinada, né, muito bem exposta, né. E qual é o risco de querer agradar a todos? Então... Karen, você que é especialista em comunicação. Olha, é interessante porque eu falo que todos os clientes são para todos. E é interessante quando você cita essa parte de riscos, as pessoas agradar, nós não temos que agradar ninguém. É a primeira coisa. É a autenticidade novamente. Então, o cliente vai vir para você e
eu gosto muito daquelas pessoas que vêm para um tipo ou com um conflito. Aí você fala, cara, como que é isso? Então tem pessoas que você vai se deparar, aquilo vai incomodar. E aí eu falo assim, opa, incomodou a mim? A pessoa nem sabe que ela está incomodando, mas se incomodou a mim, eu preciso olhar para isso, para algo que a gente chama de gatilhos mentais na comunicação, que faz ativar alguma coisa e eu preciso olhar para aquilo. E não porque a pessoa é ruim ou que está acontecendo alguma coisa que não é bom. Pelo contrário, está sendo ótimo, porque aí você passa pelo processo de transformação. E aí, o que você faz com tudo isso? Você olha para aquilo e fala, não, pera um pouquinho, é aqui que eu tenho que ficar. Porque gerou um desconforto. Ah, tem um desconforto? Não que eu queira conflito, lógico. Mas gerou um desconforto? Olhe para isso. Como que é a comunicação da pessoa? A pessoa, ela é empática, ela não é... mas ela é uma pessoa arrogante, tá? Mas aquela arrogância te incomoda? Opa, por que te incomoda? Então você vai olhar, eu falo os bastidores de toda essa comunicação, porque é uma comunicação não verbal. Porque você está se conhecendo. Então quando você se depara com isso, é muito importante para você, como um crescimento. E aí vem a CNV. Como que eu vou lidar com a resposta? Eu vou ser reativa? Eu vou observar, eu vou respirar, contar 1, 2, 3 e aí eu dou a resposta. Como que é dar essa resposta empática por algo que de repente me tocou? Então isso faz toda a diferença numa comunicação. Eu me lembrei de uma coisa aqui. Quando eu faço o briefing, eu não só fico em função do que vai ter na casa da pessoa, né? Exatamente, o jeito como ela é. Por exemplo, eu atendo o casal... Eles estão se comunicando, eu fico só observando quem é quem, porque durante o processo, se eu vou ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos com esse cliente, eu tenho que saber como eu falo, verbalizo para um e para o outro, para não ter conflitos. Exatamente. A gente tem que saber, porque nós sabemos, uma vírgula errada muda completamente a história. Sim. E quando eu estou atendendo, tipo assim, o cliente me procura, eu quero uma proposta sua. Eu nunca passo... então como é que é a proposta? Não, eu faço questão de marcar uma reunião. Primeiro, eu explico da importância da minha função, por que ele precisa de mim, por que ele tem que me contratar. Eu deixo bem claro que não precisa ser eu. Por que você tem que contratar um profissional de interiores? O que vai acontecer de errado se você não contratar? Eu começo assim, a minha história. Eu não falo que meu escritório tem isso, entrega isso, não. Primeiro eu falo sobre isso para ele falar, opa, é importante eu ter esse tipo de profissional. Porque se eu não tiver, eu vou ter dor de cabeça. Por isso. Então eu explico primeiro, eu deixo ele à vontade, porque logicamente tem a questão da empatia. Aí depois eu explico sobre o meu trabalho, como que funciona meu escritório, o que eu entrego, meu diferencial, para poder ele tomar a decisão dele. E aí tomou a decisão, me contratou, eu faço esse trabalho. Eu falo, né? É um profissional de interiores com a psicologia, né? Para dar certo, porque senão acontece desgaste, aquele erro de comunicação, né? E aí não fica legal, né? É interessante porque ela faz uma técnica mesmo que a gente chama de rapport. E tem esse acolhimento. Então isso é super importante. Então como que eu vou criar esse rapport, que é a primeira conexão com esse cliente? Então na comunicação a gente fala muito dessa técnica de oratória que nós abordamos. Então eu crio essa conexão, que é o que ela faz, ela cria essa conexão, ela passa pelo pilar da observação e aí depois ela traz a importância disso, dando importância ao cliente, seja no investimento, seja no gosto, seja no quem ele é, para depois a gente falar do projeto, para depois eu ser... que parece, entre aspas, que é o segundo momento, mas eu não estou deixando o meu trabalho, pelo contrário, estou mostrando as importâncias, mas é óbvio que o processo ele vai precisar acontecer. Então, isso é muito bom, parabéns, adorei isso. Eu vou contar um caso aqui muito engraçado, de um casal, clientes, eu fiz o apartamento deles, né, quando eles casaram, e eu fiz a loja dela. Ela saiu de São Paulo, veio para cá. E na primeira reunião, eu fui na casa deles, eu saí daqui e fui pro apartamento, né? E aí, ele só falava, e ela não, um casal super jovem, descolado, mas ela não falava nada, e aquilo começou a me incomodar. Ai, imagina. Aí eu, né, como sou aquela que acolhe,
eu comecei a me direcionar para ela, porque o que eu enxerguei ali? Eu estava conectada, né, com as informações que eles estavam me passando, o que eles gostariam no apartamento novo, só que me incomodava o jeito que ela não participava, e tem que participar os dois, porque Sim. Né, tem que ser os dois. E aí eu comecei a direcionar as perguntas para ela, tipo assim, eu quero valorizar você, eu não sei qual é o seu problema, né, mas eu quero te valorizar, eu quero te trazer para cá, porque vou fazer com que você pertença a esse projeto, que aqui é sua casa. E ela começou a ficar feliz e tal. Eu sei que terminou a reunião, durou 1h30. Quando eu cheguei em casa aqui em Campinas, ela me manda uma mensagem. Eu crio um grupo de clientes sempre pra gente conversar sobre tudo relacionado ao projeto. Ela, no meu particular, manda uma mensagem: Grace, tudo bem? Desculpa o horário, eu tô muito incomodada, queria muito falar com você. Você viu um pendente que estava em cima na mesa e tal? Eu falei: sim, eu vi. Então, eu não sei falar com ele, eu tenho medo de falar com ele. Ele gosta muito desse pendente, mas me incomoda muito. Eu não sou uma profissional igual a você, mas eu entendo que o pendente não tem nada a ver no contexto. E eu gostaria muito que você falasse. Eu falei: lógico, fique tranquila, esse é o meu papel, minha obrigação, e eu vou falar de uma forma suave. Eu vou falar, né, o que eu acho. Realmente, o pendente, eu reparei que não tinha nada a ver, mas eu vou explicar para ele, né? O não eu tenho, mas como profissional eu tenho que passar para ele o que eu aprendi, o que eu sei, né? Por que aquilo não está legal? Eu falo relacionado a tudo que vocês têm, que vão aproveitar da casa, que faz sentido mudar o pendente, que vai fazer toda a diferença. Você fica tranquila. Então, sobre isso, né? A comunicação. Não, resumindo, teve uma nova lua de mel esse casal, né? e mudou o pendente, não tenho né? Eu dúvida. consegui mudar e foi assim, tranquilo. Conseguiu mudar o pendente. Consegui mudar. E eu sempre falo, né, para os meus clientes, principalmente os novos, eu tenho vários clientes recorrentes, né? Quando, na primeira apresentação, é uma expectativa, né? Nossa, o que ela vai apresentar, como que vai ser, porque eles vêm com várias ideias e não sabem o que eu vou criar. E aí eu sempre falo, depois que eu faço essa apresentação, vocês vão amadurecer e vão saber realmente, vai ser o primeiro passo para saber realmente o que vocês querem, né? Então, eu faço isso, né, com meus clientes. E aí, no momento da apresentação, é bem interessante, porque um vai falando, vai soltando. E às vezes até fala: ai, Grace, eu acho que não deve falar isso. Não, você tem que falar tudo. Porque aqui é um laboratório, a gente vai aprender juntos. É uma construção da sua casa, né? Eu acho que tem um divã no escritório da Grace. Eu vou lá ainda conhecer. É certeza. Não sei, Thiago, vamos lá, a gente precisa passar um dia com a Grace. Grace, adorei. Nossa, isso é muito diferente. Essa comunicação que ela trabalha é muito acolhedor. E quando a gente tem isso, o cliente vai vir para você. E é interessante quando você deixa referência nas nossas redes sociais e as pessoas vêm e se conectam. E aí quando você tem esse tete-a-tete, eu faço a mesma coisa. Todo mundo que entra em contato fala comigo, eu falo assim: vamos tomar um café? Ou vamos abrir a câmera? Por quê? Porque eu preciso entrar em contato com esse cliente. Até porque, para mim, de repente, pode não ser um cliente que vai ter um potencial. Sim. E não porque eu estou excluindo os clientes. Ah, você escolhe? Não, eu não escolho. Mas eu preciso entender que se eu não tenho nada para trocar, não tenho o que oferecer. E tem cliente que realmente está buscando algo que eu não tenho para dar. E vou falar: olha, aqui eu não consigo, mas eu posso te direcionar justamente para lidar com esse investimento dele com uma forma muito respeitosa. Então, quando você olha esse tipo de tratamento, é muito, muito diferente. Engraçado, Karen, que quando o cliente, né, orça comigo, outro profissional, eu deixo bem claro, eu estou à disposição, escolha o que mais te agrada, né? E aí... já chegou vários clientes de ir para um outro profissional e depois retornar para mim, porque eu sempre deixo as portas abertas. Se o cliente, por exemplo, no Campinas Ecol, muita gente foi falando: eu vim aqui olhar, eu já tenho profissional, o meu atendimento é o mesmo. Sim. Você está com alguma dúvida? Você quer que eu te ajude? Essa pedra aqui eu vou falar para o meu profissional, o meu arquiteto. Eu não falo: já tem arquiteto, deixa eu me sair. Não. Pelo contrário. Né? Eu ajudo porque possa ser que um dia ele goste tanto de mim, tenha confiança, veja algum diferencial, que lá na frente ele venha até mim, não me esqueça. Eu acho que a gente tem que deixar
a nossa marca. E uma das formas é essa. Vira aquele atendimento que deixa de ser interesseiro, passa a ser interessante. Exatamente. Interessante e sempre personalizado. Sim. Ela nunca vai mudar. Isso é muito importante. Então, a minha comunicação vai ser com o cliente que é hoje, vai ser amanhã, ou aquele que não vai ser, mas um dia entra na minha rede social, lembra que eu falei algo que você contribui. Isso é super importante. Não é todo mundo pra gente. Quantos design interiores tem no Brasil, no mundo? Vamos falar Brasil? Por enquanto? São muitos. Só tem a Grace? Não, tem a Grace e tem os outros que são importantes. Você se diferencia no mercado. Exatamente. E falando até sobre o posicionamento, sobre nichos, que acaba entrando em nichos, né? Eu tenho esse público aqui que vem mais para o meu perfil. Qual que é a importância da consistência? Você falou, você desde a época da faculdade, você publicava aquelas referências que são referências que se mantêm até hoje. E qual que é a importância dessa consistência para uma formação de uma marca, de uma empresa ou de um profissional? Então, para mim a primeira coisa é manter a qualidade do atendimento, né? É como eu falei, deixar as portas abertas, sempre, todas as oportunidades, você agarra, né, com tudo, você tem que estar atenta a isso, a comunicação, não adianta só eu ficar postando o projeto e aguardar, ficar sentada, aguardando que o novato venha até mim, até porque a nossa profissão, como tem custos e é uma coisa assim muito séria, não vem qualquer pessoa, deixa eu olhar aqui no Google, uma design de interiores em Campinas, a primeira que aparece vai... Não, de forma alguma. A maioria dos meus clientes, primeiro eles me observam, ficam dias, meses, quando não é indicação, tá? A maioria é indicação, mas os outros me observam para depois chegar a mim, né? Eu observo muito isso, que eu fico atenta. Então, é sempre buscar, né? Através de uma oportunidade, enxergar as oportunidades, né? Então, é através da comunicação, uma oportunidade, você está no lugar. Eu sempre falo, a gente tem que sair de casa preparado para qualquer momento, né? Se eu chegar numa padaria, é o momento de eu conversar com alguém, dali sair negócios. Se eu entrar dentro do elevador, então, eu acho que, como eu falo, a comunicação é o pilar de tudo. Sim. E hoje a gente está falando muito, tudo que a gente conversa acaba caindo em rede social. Não é? Com certeza. Hoje é uma forma de comunicação fortíssima. Sim. Né? E o que funciona bem hoje nas redes sociais? Trazendo para você, cara, que é especialista em comunicação, o que funciona bem hoje e o que já está saturado em redes sociais? Bom, na verdade as pessoas um Ctrl+C, Ctrl+V. Tem muito isso, né? E acho que o perfil daquela pessoa precisa ser analisado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu colocar qualquer foto no meu Instagram, ninguém vai visualizar. Se eu criar um vídeo, aquilo viraliza de uma outra forma. Então, eu preciso entender qual é o meu perfil em referente àquilo que eu trabalho do meu segmento, não só do nicho. Claro que eu tenho produtos hoje que são voltados para alunos, são voltados para empresários, e voltados para uma fase de oratória, são diferenciados, mas eu preciso manter essa constância, até que você falou anteriormente, sobre algo que é aquilo que faz aquilo que eu sou, né? Então, na verdade, que me toca, aquilo que faz sentido para mim. Então, isso é importante. Então, quando as pessoas vêm para ter esse contato, ela tem já um direcionamento. Então, ela tem um foco, ela tem aquilo que vai falar algo a mais para ela. Precisa contribuir com alguma coisa. O cliente não vai chegar só porque é um design, porque alguém indicou a Grace, não é? Porque a Grace é a marca, mas tem uma indicação e a hora que ela chega, ela tem o inesperado. Não adianta ter o padrão. Eu preciso ter algo que é inovador. E o que é inovador? É você constantemente estar em busca de algo que aquilo que é bom para você, com certeza vai ser bom para o outro. Então eu preciso sempre buscando isso para ter essas conexões abertas. Qual cliente você quer? Todos. Todos os clientes são importantes, mas todos aqueles que se conectam comigo. Então isso faz para mim toda a diferença. Aí entra a importância do que a gente falou antes, né? Nichar aqueles clientes que são os que conectam com você, que têm o seu perfil. Sim, você mantém a sua transparência, você mantém sua honestidade. Nós falamos anteriormente de valores,
Quais são os seus valores? Você não vai buscar alguém que tem menos que você em referente àquele olhar, para aquela situação, para aquele serviço. Você vai ter algo que te chama a atenção. Por mais clientes que você falou, né? Pessoas que não queriam a parte contemporânea, queriam a parte mais clássica. Tá, mas o que ela olhou em mim, ou o que conectou a gente para que ela pudesse chegar? Ela vai chegar. E ele vai chegar sempre com algo a mais. E aí você vai buscando aquele envolvimento. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu tenho vários amigos arquitetos, né? E eles comentam, por exemplo, a gente está aqui na região de Campinas. Ai, Grace, você tem muito lado conceitual. Será que você não tem que mudar para chegar mais cliente? Ou o outro fala, eu acho que eu tenho que mudar minha forma de fazer projeto. Eu acho que não. Aí é pelo contrário, né? É o seu diferencial, é você ali, o seu estilo. Não tem que mudar para agradar as pessoas, porque aí você fica artificial. Você não vai entregar nem o que ele está desejando. Eu acho que tem que ter o seu estilo, entender da parte técnica, entender do cliente, aquela coisa. Hoje em dia as pessoas procuram muito o sensorial, né? É o que aproxima mais. Quando ele vê que você é verdadeira, fala nos olhos, faz aquilo que você prega, já ganha o cliente, né? Então eu falo, não, eu tenho que ser eu. É isso que eu acredito. E tem cliente para isso, sim, né? Com certeza. Você tem nichos que você trabalha, você tem perfis que você tem essa adequação e produtos. Então, qual é... Você fala, são todos os clientes cliente para mim? Sim, são pessoas que querem se aperfeiçoar na parte de comunicação. Tá, mas qual que é o nicho? Eu vou fazer algo direcionado. Aí eu tenho um produto para aquele nicho de cliente, mas eu posso atender qualquer um. Mas ele é o perfil? Não. E aí a pessoa não vai vir mesmo. Na verdade eu vou falar, olha, aqui não é o momento para que você possa se desenvolver, mas é este aqui. Aqui você consegue. E isso é importante também. As pessoas precisam entender o que aquilo é ou não é para ela. Mas eu quero. Eu também quero uma Ferrari na minha garagem, quero uma Porsche, quero tudo isso. Mas faz sentido ter aquilo naquele momento? Hoje, por exemplo? Não faz. Então você quer algo que não é para você. Então você precisa ser o quê? Transparente. E é o que nós somos. Transparente na profissão, transparente no acolhimento do cliente e ter a comunicação assertiva. Então, como que eu vou lidar com o meu cliente? Até os empreendedores que estão nos assistindo, com certeza, precisam entender isso. É o seu cliente, tá? E como que você se conecta a ele? Como que você se comunica para que ele possa chegar até você? Você tem essa clareza, essa transparência? Você transmite os seus valores? Isso é muito diferente, isso é muito importante. E tem uma diferença muito grande em preço e valor. Como que comunicar bem esse ponto do valor? Porque é super importante, senão o seu cliente vai só no preço, não vai te diferenciar. Né? Como comunicar bem essa questão do valor? É interessante falar de preço, porque as pessoas falam, mas eu tenho um preço X. Eu falo que preço é importante. Eu gosto muito de numerologia. Eu lido muito com isso na minha profissão. Não para o cliente, sim para mim, que é importante. Mas vem daquela primeira pergunta que eu falei. Você vale o que você fala? E o valor daquilo que eu vou transferir tem que ser realmente importante para mim. Eu preciso me valorizar. Então, o quanto é aquele projeto, aquele curso, treinamento, palestra, eu tenho esse valor e aí eu agrego tudo que eu levei para conhecer. Afinal de contas, é uma faculdade, é curso técnico, são 4 pós-graduação. Quem vai dizer esse valor sou eu. Então, você precisa entender o seu valor para conseguir colocar aquilo em prática. Então, assim, mas esse cliente não vai pagar isso. Então, de repente, ele está buscando algo que não é para ele. Ele vai buscar aquilo. Porque eu não posso, eu vou abaixar o valor, tadinho. Tá bom, eu vou atender você. E eu pode ter certeza que vai ser os atendimentos mais conflituosos. Sim. Então, não, eu tenho o meu valor. Então, eu preciso dar o meu valor primeiro. Porque preço, gente, nós não somos prateleira. Exatamente. Não. E eu vou dizer que aquele valor que eu dou, eu vou entregar referente àquele valor. A pessoa vai ter aquilo ou algo a mais, que é importante. Por quê? Porque ela volte, que ela permaneça, que ela continue. E aí a constância também do cliente ser fiel a você. Essa lealdade é importante que você transmita dentro do seu valor. Porque se a gente não se valorizar, ninguém valoriza, né? É verdade. E isso também é uma forma de nichar, né?
Porque imagina eu falar, eu estou precisando de X clientes, então realmente eu vou fazer mais barato, porque o outro cliente vem, mas o orçamento do arquiteto tal é mais barato do que o seu. Ele entrega a mesma coisa? Você vai ter a mesma experiência? O que você quer para a sua vida e sua casa? Qual o valor que você dá para o dinheiro que você tem para fazer o seu sonho? E vamos falar, Grace, por aí você vê qual o cliente que está chegando. Você filtra até pelo comportamento que você tem. Porque se ele não te respeita do início, pode ter certeza que o final também não vai. Se ele não respeita você no início, trabalho. Ele não se respeita talvez em relação àquele trabalho para ele, o projeto ou o produto, e ele vai desmerecendo aquilo. Não, aquilo tem um valor. E eu falo para as pessoas, né, como eu brinquei da Ferrari, é claro, você vai comprar Ferrari hoje? Não, hoje eu não tenho investimento para isso, hoje. Então eu não vou falar assim, isso é caro. Programação neurolinguística. Eu não falo que as coisas são caras, eu falo que o dinheiro que eu tenho hoje não é para investir nesse momento. Mas você está valorizando aquele produto. Exatamente. A Ferrari é importante, mas nesse momento eu não vou investir nisso. Eu vou investir em outro carro, mas não significa que para mim aquilo não é importante. Exato. Isso é importante, fala também. E muita gente que chega trazendo toda a exposição necessária muitas vezes para um profissional, para uma empresa em redes sociais, ainda tem medo de se expor, né? Se comunicar. Como que quebrar essa barreira ali para comunicar com autenticidade, com confiança? Qual uma dica que pode... Olha, Thiago, é importante a gente buscar conhecimento. Eu vou falar que a gente faz muitas coisas durante nossos processos de crescimento na vida quando a gente é mais jovem, então tudo a gente quer fazer, quer buscar, e tem um momento que você precisa falar assim, não, eu tenho foco, então isso é importante para mim, e a partir daqui eu preciso agregar conhecimento e, obviamente, praticar. Comunicação é prática. Eu tenho técnicas, porque é oratória, aí eu tenho conhecimentos e habilidades que eu posso desenvolver e eu preciso treinar e buscar sempre algo a mais. Agora, tem pessoas que são autodidatas, eu não sou. Eu estudo até hoje, então você vai buscando agregar tudo isso. Isso faz parte realmente do que você tem de objetivo. Eu quero este nicho agora. O que eu preciso? Você vai estudar aquilo para saber qual é o perfil daquele campo de trabalho e aí você vai se aperfeiçoando e obviamente você vai numa crescência. Não adianta você querer dar um salto do 8 para 80. Não, você precisa construir. E você precisa galgar e ter realmente a sua dedicação, você precisa ter um investimento em si e, obviamente, a gente está aqui para isso, né, nós profissionais. Na verdade, primeiro é o que você falou, é o foco. Você tem que focar. Eu sempre falo, né, eu entro na guerra, é como se eu entrasse numa guerra e eu uso as armas que eu tenho. Então, primeiro é o foco, né, essencial. Buscar conhecimento, saber dizer não sei. Ótimo. Não sei, mas vou aprender, ser curiosa, né? E sempre aproveitar as oportunidades, né? Por exemplo, Grace, onde vêm suas inspirações? Eu não estou viajando para a Europa o tempo todo dia, minha inspiração não vem de lá. Se eu tenho uma oportunidade, beleza. Ótimo. Mas a oportunidade ela pode estar ali na esquina. Então, eu observo muito, como eu trabalho com pessoas, primeiro eu observo pessoas. Eu sou apaixonada pelo ser humano. Isso já me ajuda, já vem para o meu repertório. Depois é tudo onde eu estou, no restaurante. Eu fico olhando a arquitetura, iluminação. Eu fico olhando o movimento das pessoas, o relacionamento entre elas. Isso, para mim, me ajuda muito. Eu não preciso estar na Europa, numa viagem tal, no museu tal, porque eu me inspiro, não. E tudo, moda, comportamento humano, tudo. Você faz parte, que bom que é uma construção, que bom que você não tem que só ir para a Europa, imagina, se fosse só assim, tudo bem que não seria nada ruim, mas que bom porque você vai tendo esse comportamento, porque você agrega, então você está buscando esse conhecimento, você está buscando em vários, isso é muito importante para você, imagino para você, eu adoro ver decoração, eu adoro olhar essas combinações, eu fico extasiada, mas eu não me meto, porque não é meu foco. Eu gosto, então hoje eu dou valor a outro profissional.
Não é querer fazer tudo, eu vou lá, vou dar um jeito. Não. Então eu tenho esse direcionamento. Então eu vou lá, contrato esse profissional porque neste momento é importante para mim. Mas eu vou buscar. Sim. E claro, como você falou de aperfeiçoamento, né? Eu vou buscar o conhecimento. Se aquilo faz parte do meu ramo, da minha frente, do meu desafio, enfim, daquilo que eu estou empreendendo, ótimo buscar isso. Se não faz, então eu puxo um parceiro. Hoje eu falo, nós somos um elo de uma grande corrente. Eu não faço nada sozinha. Eu tenho, obviamente, algumas coisas que são bem direcionadas para o meu trabalho. Mas eu tenho equipe. Eu trabalho com treinamentos, eu trabalho com imersões. Então eu vou ficar sozinha? Não tem como. A gente não constrói nada sozinha. Eu sempre falo, né? Para o sucesso do meu trabalho, eu sou a mente criativa. Mas não é só eu preciso até do pedreiro, porque senão a casa do cliente não fica em pé. Com certeza. E é com essas pessoas que eu aprendo a cada dia. Não adianta só eu colocar o mobiliário bonitinho que eu baixei lá no 3D, não sei o quê, e não sei nada funcionar. Eu tenho que entender. Então a gente tem que usar a criatividade, logicamente, mas ser curiosos, né? E entender que a gente precisa das pessoas. A gente não é sozinho para nada na vida, né? Exatamente. E falando sobre marca, qual que é a importância do profissional autônomo pensar nele como uma marca? Porque a gente estava conversando agora, você, Grace Souza, é uma marca, né? Você, Karen Vier, é uma marca. Qual que é a importância para eles se posicionarem, conseguir uma identificação? O que conta mais? Qual que é o principal ponto ali de... Olha, eu tenho parceiros, tenho empresas hoje na área de publicidade e marketing. Era uma coisa que você fala, parece simples, né? Como ter uma marca. Eu vou lá, crio uma cor. Não, é uma identidade que você cria e, obviamente, você tem que ter uma constância dentro disso tudo. Karen, você entende disso? Não entendo nada disso, eu vou buscar mesmo, busquei e hoje eu estou em transição. Hoje todas as minhas redes sociais estão em transição. Porque parece simples você colocar informações ali. Não. Então, quando você cria essa identidade visual, seu marketing pessoal, você tem a sua transparência, a sua autenticidade, você vai se conectando com isso tudo e, obviamente, essa marca ela vai criando esse enraizamento, as pessoas vão acreditando, né? Vai tendo credibilidade. Mas por quê? Nada que o boca a boca não seja o melhor, porque aquilo que você fala, então o que você fala tem um valor, você comunica e você entrega. Se você não tiver esse passo a passo, em algum momento algo falhar, com certeza alguém vai cobrar. Então, aquilo que eu falo é aquilo que eu entrego e com certeza vai ser sempre algo a mais. E essa marca é o que vai acontecendo de ter essa fixação, das pessoas gostarem, e isso vai crescendo com certeza. Pode falar, perdão. Eu acho essa parte, a comunicação visual é bem importante. É tanto que quando eu criei, né, meu escritório com o meu nome, eu fui logo buscar um profissional sério. E assim, foi muito engraçado, porque eu tive que fazer um brief. Eu tive que contar toda a minha história, tudo, os mínimos detalhes. A pessoa teve que entender até a forma como eu me visto, para poder chegar nessa parte da comunicação visual. Né? Criar a marca, o logo. Então tem toda uma história. Até a letra cursiva tem toda uma história. É super importante. Eu pensei, eu tenho um produto que eu queria colocar o nome do produto, que na verdade não é nem um produto. Eu trabalho com comunicação consciente. E por que consciente? Porque eu trago consciência para as pessoas que passam pelo treinamento, que passam pela mentoria, enfim, para que ela entenda quem ela é. Então a consciência é trazer consciência de quem você é, do que é a comunicação e como que você pode aplicar. E qual o objetivo que você vai atingir. Então tudo isso é consciência. E quando você tem algo que é consciente, é algo que você faz naturalmente. Então você vai ser você mesmo. Então isso para mim é super importante. Então esse trabalho é maravilhoso, eu adoro gente. Eu também adoro. E Grace, trazendo sobre o empreendedorismo na arquitetura, no design, qual que é a importância de você se conectar bem com os parceiros, os seus fornecedores ali, para você como entregar bem para os seus clientes?
Muito importante, tá? Na verdade, eu escolho, né, meus parceiros, aqueles que entendem quem eu sou, né, com o meu trabalho. Eu acho que tem que ter primeiro essa conexão. Eu tenho que criar uma base de confiança entre eles para poder passar essa confiança para o meu cliente. Então, por exemplo, quando eu atendo o cliente e falo de fornecedores, eu falo da importância de trabalhar com meus fornecedores, por que é interessante, né, do início ao final, o que ele vai ganhar com isso, né? Eu mostro bem, sou bem clara a respeito disso, né, que eu acho muito importante, porque é o que eu falei, o meu trabalho não é só eu sozinha. E a parte da execução, que é uma coisa de muita responsabilidade, né? O processo final, os finalmente que a gente vai ver sair do papel o projeto, que envolve muita gente, né? Não é só um fornecedor, são vários, são os funcionários dos fornecedores, são as pessoas que vão estar lá, que vão fabricar o produto do cliente. Então tem que ter essa conexão, né? A gente tem que falar mais ou menos a mesma linguagem, se ajudar, né, para chegar até o cliente final mais suave. Tem problema? Tem, pode ter um problema de atraso e tal, mas é muito mais fácil, né? É um processo mais, como que eu posso falar, mais leve. Então eu sempre falo para o meu cliente e deixo claro, né? É como eu falo, eu me coloco no lugar do cliente. O cliente tem ele tem o direito de escolher quem ele quer. Ah, Grace, mas sei lá, minha vizinha me indicou a loja tal, que ela já comprou lá. Eu falo, não, tudo bem, não tem problema eu te acompanhar. Se você gosta, só que eu não conheço, né, a empresa, então eu não posso falar sobre ela, né? Então eu sempre deixo super claro o que pode acontecer se comprar numa empresa que a gente não conhece do que comprar numa empresa que a gente conhece, né? Porque tudo bem, possa ser que tenha dado certo com a sua vizinha, mas se não der com você, eu não tenho acesso. O acesso à comunicação fica mais difícil, né? A pessoa não sabe como eu trabalho, a pessoa não sabe, logicamente que apesar de que vem fornecedores de fora, eu explico como é meu trabalho, né? Eu entrego o meu executivo para a pessoa executar, explico, tiro todas as dúvidas, mas não é igual, né? Então, e outra, né? Como eu faço, né? Todo esse trabalho que o cliente acredite em mim, confie. Então, eu tenho que fazer com que ele confie também as pessoas que estão ali por trás, que trabalham comigo, né? E se acontece alguma coisa, a primeira pessoa que ele chama sou eu, né? Eu estou à frente. Então, eu tenho que saber escolher também os bons fornecedores. A maioria deles vem de clientes. Por exemplo, se tem um cliente que fala, a empresa de imobiliário tal me fornece há 15 anos, já fiz várias mudanças. É bom para você? Você quer ele? Beleza. Eu começo a observar como que é esse atendimento, para ver se adequa com o meu estilo de trabalho, com o meu trabalho, com o tipo de cliente que eu atendo, isso tudo. Me permite uma pergunta, Thiago? Claro. Grace. É porque as pessoas, eu falo porque eu sou cliente, já pensei assim um dia, não nego, gente, é verdade. Sei. Quando a gente fala de projetos, arquiteto, engenharia, tem sempre aquela dúvida no sentido assim, ela deve estar ganhando comissão, certeza que aquele fornecedor não deve ser o melhor, é porque ela deve ter uma parceria. E explicar isso também para as pessoas entenderem como que é esse envolvimento de vocês. Porque realmente são parceiros, o nome já fala, né? Parceria. Então você sabe que vai entregar no produto na hora certa. Explica isso um pouquinho mais, porque as pessoas têm uma dúvida. Eu falo que eu já pensei assim, tá? Hoje não mais. Quem nunca pensou? E o medo de gastar muito mais, na verdade. Cada um tem um estilo de trabalho, né? Eu vou falar do meu, particularmente. Primeiro que eu deixo bem claro, em proposta, contrato principalmente, tudo que eu vou entregar, eu deixo bem claro. E eu não, por exemplo, meu memorial descritivo, eu não coloco a marca, o nome da loja, a marca do mobiliário, porque qualquer loja vai ter aquele estilo, né, de mobiliário que o cliente quer, e é ele que vai escolher, não sou eu. Logicamente que tem que ser do mesmo estilo, a questão de medidas, né, as texturas que eu vou ajudar, mas eu deixo bem claro para ele. Você pode escolher onde você quiser, o atendimento vai ser o mesmo, tanto para um fornecedor que eu conheço, que eu já trabalho, como outro que você vem me apresentar. O atendimento vai ser o mesmo, não tem diferença, eu deixo isso bem claro, né? E o cliente está me pagando para isso, ele está me pagando
por um projeto completo. Então, a primeira pessoa que eu entrego é para o cliente, todos os executivos. Na verdade, eu crio uma pasta, né, para começo de conversa, onde tem tudo. Tem o brief, dia, horário, tá tudo lá. Tem a pasta da proposta do contrato, tem a parte dos executivos, tudo. O que eu falo é um documento seu. Quando você vai para o médico, não tem um prontuário? Né? Há 10 anos atrás eu fiz uma cirurgia. O médico não tem, né, tudo escrito? Tudo histórico, né? Também vai ter um documento seu, você está pagando por isso. Né? O que me facilita é se ele fechar com o meu fornecedor, porque eu conheço. Deu um problema, estamos ali junto, um ajudando o outro. Onde foi o problema, vamos resolver. É diferente de um outro. Vai resolver? Possa ser que resolva, mas não vai ser igual. A comunicação não é igual. Né? Então eu deixo isso claro. Ele que escolhe. Eu deixo muito claro isso. Isso é muito importante. Você falou, a comunicação realmente é muito direcionada. Né? Logicamente que existe profissionais, né, que você tem que fechar na loja X ou Y. Não, eu não trabalho dessa forma. Eu não acredito nisso. Né? Isso também é um dos meus diferenciais. Que ótimo. Exatamente. Perfeito. Para a gente finalizar, a conversa está muito boa. A gente poderia estender por pelo menos mais 1 hora fácil, não é? Com certeza, muita história. Mas assim, qual o conselho de ouro para os convidados que estão aqui nos assistindo para se posicionar melhor? Como autônomo, como empresa? Qual conselho vocês dariam para os nossos convidados? Clareza, autenticidade. Eu acho que mostrar quem é você, né? O que você acredita, os seus valores, tá? É um dos pilares, né? E ser consistente, né? É você acreditar naquilo que você faz, né? O que eu falei. Eu não posso falar uma coisa, pregar uma coisa e não acreditar nem fazer aquilo, né? Eu tenho que... Porque uma hora, se você não é aquilo que você fala... Uma hora a pessoa enxerga quem é você, né? Ser claro, fazer a questão da confiança, né? Olhar no olho do seu cliente, né? E falar o que é certo, o que é errado e ganhar a confiança dele. Perfeito, muito bom. Karen. Olha, manter uma comunicação realmente assertiva, manter os seus valores, é muito importante você conhecer a si mesmo. Entender que nós somos pessoas limitadas e que todo mundo erra. Porém, você pode construir algo diferente, você pode estar à frente da sua vida. Então, tome a vida para você, seja profissional, seja pessoal, e vá buscar realmente aquilo que fale a alma, aquilo que realmente conecta você com o mundo. Então, como seria a sua comunicação sua com o mundo? Seja ela verbal, não verbal, seja na rede social, seja presencial, que isso é super importante. Então, é buscar essa autenticidade, realmente clareza e aperfeiçoamento sempre. Sim, legal. Isso mesmo. Grace, onde os nossos ouvintes podem conhecer mais você, se conectar mais com você? Redes sociais, como que as pessoas podem acompanhar mais seu trabalho? Bom, meu escritório é aqui em Campinas, tá? Mas eu atendo todo o Brasil. Meu Instagram é Grace Souza _interiores. Meu site é www.gracesouza.com.br. Karen. Bom, me encontram no Instagram, @KarenVier, com H no final. Vier é vida em francês, também por conta da numerologia. Transformo vidas, né? Meu propósito. E me encontram no telefone, no celular, 19988429607. E também para todo o Brasil, não só treinamentos pessoais, interpessoais, profissionais também e empresas. Que legal. Que bom. Meninas, muito obrigado. Foi muito produtivo. Fiquei encantado, aprendi muito aqui com vocês. Obrigada. E agradeço a participação de vocês. E quem está nos assistindo, acompanhe mais Karen, Grace nas redes sociais. E muito obrigado por estar assistindo aqui, participando conosco a mais um episódio do DAO Playcast.